Boa noite. Já ao vivo de novo, começando mais uma live, a nossa live de quinta-feira. E você que está chegando aqui agora, se está chegando pela primeira vez, já vou te avisando que toda terça e quinta, entre 19 e 20 horas, acontece esta nossa live. E por que não um horário específico, Maria Nilde? Porque eu estou vindo de algum lugar, vindo do meu trabalho presencial e às vezes, em razão do trânsito, que é bem complicado aqui em São Paulo, eu não consigo chegar antes das 19h30. Então é por isso que eu estabeleci, que eu combinei entre 19h30 e 20 horas. Agora são 19h51 e eu já estou aqui ao vivo para compartilhar com você, mais uma vez, os mais valiosos conhecimentos com base na ciência e as ferramentas mais eficazes, no sentido de testadas e de eficácia comprovada, como também adaptáveis a toda situação, região e ou condição em que você se encontre. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Essas ferramentas são possíveis de serem adaptadas para que você possa utilizar no teu dia a dia e combater toda e qualquer doença crônica não transmissível. É o que eu faço toda terça e quinta aqui ao vivo e por isso que eu te convido a compartilhar o link dessa live. E ao compartilhar já vai dizendo isso para a pessoa que eu acabei de dizer, você repete, manda por escrito ou por áudio, como você preferir. Diga, olha, está acontecendo aqui uma live no canal da professora Maria, no perfil da professora Maria Nilde. E estas lives acontecem também toda terça e quinta, onde ela compartilha conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada. Ferramentas essas que eu garanto, toda pessoa que adaptá-las e implementá-las na sua vida, como eu gosto de dizer, fazer virar verdade, vai ter resultados incríveis, vai conseguir vencer qualquer doença crônica que esteja enfrentando. Não é fácil, não é da noite para o dia, mas é simples. Por isso que eu, toda semana, 2 vezes por semana, eu sempre venho aqui compartilhar esse tipo de conhecimento, sempre com base na ciência, e ferramentas práticas e adaptáveis. Eu nunca saio de uma live sem te deixar, sem te entregar, se entregar aqui para quem me acompanha, para quem vai acessar esse conteúdo posteriormente, ferramentas práticas. Pelo menos, há mais de uma, todas as lives, mas pelo menos uma a pessoa pode testar, pode experimentar, porque vencer doenças crônicas pode parecer uma coisa impossível, como diz a medicina tradicional, mas não é impossível não. Só não é fácil também, só não é simples. Por que é simples, não é fácil? E por que não é fácil? Porque requer mudanças, adoção de novos hábitos, persistência e tudo isso nós sabemos que não é fácil, mas é simples. O assunto de hoje é de extrema importância e até um tanto quanto polêmico, mas quem se importa, né? O título da live, inclusive, eu vou colocar aqui agora, é sobre as fórmulas viciantes da indústria farmacêutica. As fórmulas viciantes que a indústria farmacêutica cria e que talvez muitas pessoas nem saibam disso, mas elas existem sim e são, como é que eu posso dizer, interessantes de serem conhecidas, porque, indústria da alimentação ou indústria alimentícia, se você preferir. No título aqui faltou da alimentação, mas o título nada mais é do que as fórmulas viciantes da indústria alimentícia ou da indústria de alimentos. E eu sei que é polêmico, e eu sei que talvez você que está aí do outro lado não saiba nada sobre isso. Fica tranquila,
fica tranquilo, eu não trouxe nada aqui para te assustar. O que eu trouxe foi conhecimentos com base na ciência. E antes do final dessa live, eu também vou te entregar ferramentas práticas para que você possa compreender e aprender a lidar com todas essas situações. Então, primeiro eu quero agradecer a você que está chegando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como eu disse, compartilhe o link dessa live, porque você vai estar me ajudando a espalhar mais saúde. Essa é a ideia das lives. E também, como eu já adiantei, nós vamos conversar sobre esse assunto de extrema importância para a saúde de toda e qualquer pessoa, para a nossa saúde. São as nossas escolhas alimentares. Você já parou para pensar no que está por trás dos alimentos que você está consumindo todos os dias? Eu já parei. E eu sempre digo para as minhas alunas, antes de colocar um alimento na sua mesa, ou no seu carrinho no supermercado, ou na sua cesta, ou, enfim, qualquer que seja o utensílio que você utiliza para as compras, tente imaginar qual foi o percurso, por onde passou aquele alimento antes de chegar até você. Aliás, quando você estiver sentado à mesa também, tente imaginar qual foi o percurso, quem tocou, quem manipulou, o que é que aconteceu com esse alimento que eu vou consumir, que eu vou colocar dentro do meu corpo agora. Isso é uma coisa que eu peço sempre, ensino às minhas alunas, é modo de dizer, é uma orientação, realmente um ensinamento que eu me esforço muito para deixar bem claro da importância para todas as minhas alunas e alunos. E eu digo mais, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Eu própria tenho muita coisa que eu não consigo imaginar. De onde veio? Se é um alimento natural, onde foi plantado? Ou se é um derivado de um alimento natural, onde será que foi plantado? Quem colheu? Quanto tempo levou? Por exemplo, eu gosto de tâmaras. Dizem que as tâmaras, quem planta uma tâmara sabe que não vai colher daquele pé porque ela leva 100 anos para poder começar a produzir. No Brasil não existe plantação de tâmara. Então eu fico pensando, meu Deus, que caminho foi esse? Quantas pessoas já interagiram com essa tâmara? E aí, eu estou dando um exemplo aqui que é bem radical, né? 100 anos para poder... Não é um alimento que o meu corpo vai lidar com muita facilidade, mas eu realmente gosto e consumo até com uma certa frequência. Não é comum também, não faz parte da base da minha alimentação esse tipo de alimento tão complexo. Eu prefiro aqueles mais simples, como um brócolis. Um brócolis foi plantado aqui perto. Então, se ele está fresco, se ele está com aquela cara de frescor, com aquele aspecto, eu sei que ele não sofreu muito, não foi muito manipulado, não passou por muitas pessoas e processo algum. A alface, então, nem aguenta processo, nem aguenta longas viagens, principalmente porque a gente mora num país tropical. Então, é de extrema importância. É claro que nem toda pessoa, nem todos os alimentos a gente vai conseguir entender este caminho. Como eu própria não entendo o caminho. É claro que eu pergunto, de onde vem essa tâmara? E aí vem de muito longe. Eles me dizem que, geralmente, vem no lugar em que eu costumo comprar, dizem que vem de Israel. Olha só como vem de longe. Uma coisa que não é natural, porque ela é murcha, ela é seca, né? Mas não passou um processo, são poucos processos, mas é processada. Alguém plantou, levou 100 anos para começar a produzir. Será que essa árvore já é velha? Será que ela... Velha no sentido de já produz há muito tempo? Porque eu não sei quanto tempo uma árvore de tâmara produz. Enfim, só para ter uma ideia, para ajudar você a entender quão difícil pode ser a gente entender esse caminho, mas o quão valioso pode ser para a gente poder fazer a nossa escolha. Eu realmente quero colocar dentro do meu corpo, eu quero ingerir, eu quero comer este alimento. Isso porque eu não falei ainda naqueles ultraprocessados. Mas eu considero a tâmara processada, embora ela não passe por um processo industrial, ela passa por um processo que é para murchar, para secar, que é de remoção dos líquidos, para poder aguentar por um prazo relativamente longo. Então, realmente, apesar de ser considerado um alimento saudável, não é tão saudável quanto se fosse tâmara fresca, que eu mesma nunca vi.
É como caviar lá na música do Zeca Pagodinho. E você já parou para pensar no que está por trás dos alimentos que você consome todos os dias? Hoje nessa live nós vamos explorar como a indústria alimentícia muitas vezes usa táticas que manipulam a nossa confiança e os nossos hábitos de consumo sem que a gente nem perceba. E isso leva a doenças. Que doenças, Maria Nilde? Doenças crônicas não transmissíveis. Todas elas se desenvolvem em razão de escolhas e de hábitos repetidos muitas vezes. E um deles, inclusive, que tem grande peso, eu vou chamar de peso, é a nossa alimentação. E aí agora eu queria te perguntar, a você que está aqui e a você que vai ver essa live posteriormente, pode colocar nos comentários. E você que está aqui, aliás, se tiver pergunta, se tiver dúvida sobre este assunto ou algum relato, alguma experiência, compartilha no chat. Perguntas eu respondo no final da live. E a sua experiência, vamos interagir aqui. Você pode sim compartilhar se tiver alguma experiência. A minha pergunta, o que eu ia dizer assim, quem nunca se viciou em um salgadinho ou um refrigerante ou qualquer outro tipo de produto? Quem nunca? Esses produtos, ou melhor, eles não são da maneira que são por acaso. E hoje nós vamos entender como a indústria cria essas fórmulas viciantes e, o pior ainda, como algumas pesquisas científicas, como alguns cientistas e também agências reguladoras que deveriam nos proteger, acabam sendo influenciadas também pela indústria. Eu sei que pode ser meio chocante para algumas pessoas, eu espero que não seja para você que está aqui, mas se for, fique à vontade para compartilhar. A ideia não é assustar ninguém, não. A ideia é realmente trazer mais conhecimento, para que você possa fazer escolhas de verdade. Porque se estamos sendo manipuladas, nós não estamos escolhendo. Então a indústria alimentícia cria combinações de açúcar, sal e gorduras que estimulam o nosso cérebro de forma intensa. E isso faz com que a gente queira consumir mais e mais e mais daquele produto. Não tem como evitar. Os vícios ocorrem em nosso sistema neurológico. Uma vez que eu experimentei, que as minhas papilas gustativas gostaram, a minha tendência é querer mais e mais e mais. Sabe aquele pacote de biscoito ou um fast food que você começa a comer e você passa a amar? Você já percebeu que dificilmente, quando você abre um pacote de biscoito ou bolacha, se preferir, você não quer comer um só? É isso o que nós chamamos de fórmulas viciantes. E é algo que a ciência já comprovou que pode nos deixar dependentes, tanto quanto a cocaína. Aliás, existem estudos científicos que constataram que o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Só para ter uma ideia, caso você não soubesse disso, dá para imaginar uma coisa que parece tão inocente, ser tão viciante, aliás, mais viciante do que um produto que nós sabemos é extremamente perigoso para a vida. E essas combinações, elas podem até parecer inofensivas, mas a longo prazo podem levar a doenças sérias como diabetes e obesidade, e muitas vezes a gente nem percebe que está sendo, como eu disse, influenciada. Porque, inclusive, como eu também já disse, mas vou me aprofundar um pouco mais daqui para frente, a indústria alimentícia e de bebidas, porque eu estou colocando bebidas no mesmo pacote, é alimento, investe bilhões de dólares para fazer com que, inclusive cientistas e agências reguladoras, endossem esses produtos. É complicado.
E eu não sei se você já parou para pensar que a indústria alimentícia paga valores exorbitantes para que algumas pesquisas mostrem resultados favoráveis a esses produtos? Sim, isso mesmo, elas financiam cientistas para que as fórmulas viciantes não sejam vistas como prejudiciais. E um exemplo disso é um pouco antigo e tem muitos mais. Aliás, se você me acompanha, você viu que esta semana eu postei um vídeo de 1 minuto e 20 e poucos segundos, onde tem uma denúncia. Uma pessoa está sendo entrevistada num programa de TV americano, onde ela denuncia, ela diz que trabalhou, um homem, ele diz que trabalhou na indústria alimentícia e que ele era a pessoa que lidava com as negociações, que fazia os pagamentos, e que a coisa mais triste, mais chata, mais desagradável para ele era ter que tratar com cientistas que não aceitavam este tipo de parceria. Vou chamar de parceria para não... Suborno, na verdade, o nome é suborno, eu não vou chamar de parceria não. É suborno, então ele diz que... Ele declara lá, tá aí no Instagram, se eu não me engano. Está em outras plataformas, eu não tenho certeza. Mas no Instagram está assim. É uma denúncia real, é num programa de TV. E a pessoa diz, eu trabalhei, eu fiquei chocado, mas foi isso que eu fiz durante anos. Então, eu vou trazer um exemplo que é menos recente, mas este, você pode ver lá, não é o vídeo inteiro, porque era muito longo, é só um recorte, só para poder... Inclusive, eu publiquei aquele vídeo para uma espécie de abertura para a live que eu ia fazer. Porque senão parece que eu estou criando coisas aqui, inventando coisas, mas não estou não. Tudo que eu trago aqui para você é sobre pesquisas profundas, é sobre pesquisas de como que eu posso dizer? Pesquisas minhas, em cima de estudos científicos, de comprovações científicas e de também denúncias, mas este tipo de situação também tem comprovação através, como eu disse, dessa pessoa e diversas outras, e às vezes até cientistas que desistiram, que de repente mudaram de opinião, que expandiram as suas consciências, eles também contam essas histórias. Mas eu quero trazer um exemplo para você hoje. Na década de 60, quando a indústria do açúcar, houve um momento em que a indústria do açúcar pagou valores exorbitantes para cientistas culparem a gordura e não o açúcar pelos problemas de saúde da época. Isso influenciou o mundo inteiro e muitas pessoas por décadas passaram a acreditar que o açúcar era saudável. Influenciou o entendimento da população do mundo inteiro sobre o que era alimentação saudável. A gordura se tornou culpada por exemplo, questões, diversas doenças cardíacas, infartos inclusive, falências do coração, quando na verdade não era o açúcar e seus derivados, ou diversos tipos de açúcar. Hoje sabe-se, já tem algum tempo também, que a gordura, exceto gordura saturada, muitas são benéficas. E inclusive promoveram, por exemplo, a margarina durante muitos anos, e mais recentemente, mas eu acredito que já tem algumas décadas, talvez umas duas, não vou nem numerar aqui, trouxeram de volta a manteiga dizendo, ei, manteiga é melhor do que margarina. Foi a mesma ciência. Não as mesmas pessoas, os mesmos cientistas, mas quando eu digo a mesma ciência, a mesma ciência que estuda e que naquele momento foi influenciada pela indústria alimentícia, a indústria do açúcar, e dizer, olha, dá um jeito aí de dizer que o açúcar é bom, que a culpada é a gordura. E aí todo mundo passou a acreditar que gordura animal era perigosíssimo, que não podia ser consumida, que margarina era maravilhosa, que podia comer margarina à vontade, que margarina era amiga do coração. Até que depois de muito tempo, décadas se passaram,
E aí outros cientistas estudaram e começaram a dizer, ei, margarina é produzida com petrolíferos. Isso é extremamente perigoso. Pode voltar com a manteiga. E por favor, consuma com moderação. O que é consumir com moderação? O nosso corpo não é depósito de comida. O nosso corpo não é depósito de alimento. Ele precisa de uma quantidade para garantir a sua saúde. E essa quantidade, quanto mais natural, um tanto melhor. Mas não é depósito, não é para ficar enchendo de alimento o tempo todo. Enfim, eu só trouxe esse exemplo aqui, porque é um exemplo que influenciou o mundo inteiro, influenciou os hábitos das famílias em todo o mundo. Até hoje, muitas pessoas ainda acreditam que as gorduras são responsáveis pelo aumento do colesterol, por criar doenças nesse sentido. Além dos cientistas, essas empresas, a indústria alimentícia e de bebidas, embora eu esteja incluindo, eu vou repetir que são de bebidas também, para as pessoas não confundirem, muitas vezes pressionam as agências reguladoras, como eu disse, que deveriam cuidar, realmente garantir a nossa saúde, garantir produtos saudáveis para a alimentação da população, já que nós pagamos por eles. É mais um motivo, né? E isso elas deveriam proteger, garantir. É para isso que elas são criadas. As agências reguladoras são criadas para garantir os nossos direitos a ter alimentos que promovam a nossa saúde e não o contrário. Mas ao invés disso, como a indústria farmacêutica pressiona de toda maneira, perdão, a indústria alimentícia, farmacêutica, não, é outra coisa. A indústria alimentícia pressiona de toda maneira, isso faz com que produtos extremamente prejudiciais à saúde passem a ser passados para a população como se fossem seguros para consumo. Isso vindo de cientistas e das indústrias, das agências reguladoras. Porque a indústria tem não é um poder sobre essas pessoas, sobre quem rege essas agências, é sobre financiar, é sobre investir, injetar dinheiro. Muito dinheiro, são bilhões que as indústrias gastam todo ano para poder faturar bilhões ainda maiores. Então, no final das contas, nós, consumidoras e consumidores, ficamos no meio desse jogo, somos levadas a acreditar que certos produtos são seguros e até saudáveis, mas muitas vezes eles foram aprovados por pesquisas e regulações que foram manipuladas pela própria indústria. Muitos, não são poucos. E nossa, você está chocada aí do outro lado? Você está chocado de saber disso? Eu também estaria se fosse uma novidade para mim. Mas não é uma novidade. Por isso é que, como eu disse a você, já há muitos anos, e especialmente na Anima Mentoria, uma das pessoas que eu faço questão, um dos ensinamentos que eu faço questão de reforçar com as minhas alunas e alunos é: tente imaginar o caminho que esse alimento, esta bebida, de onde veio, do que foi feito, quem manipulou, por onde andou, este alimento que está aí na sua mesa, você está prestes a servi-lo no seu prato e colocar dentro do seu corpo, tente saber sobre isso. E é por isso que eu sempre faço a mesma recomendação. E parece, talvez para você, nossa, Maria Nilde, você é muito repetitiva. Sim, eu sou repetitiva porque as pessoas não têm ideia, muitas vezes. Qual é a repetição que eu faço? O alimento adequado é natural, fresco e, se possível, orgânico. Simples assim. E será que nós estamos realmente escolhendo o que é melhor para a nossa saúde? Ou estamos só sendo influenciadas sem perceber? Então, a próxima vez que você ver um rótulo de um produto dizendo que ele é saudável, vale a pena ler mais uma vez. Vale a pena pesquisar aquela lista de ingredientes. Vale a pena. Eu sempre digo, pesquisa no Google mesmo. Mas hoje tá na moda o ChatGPT, que é uma IA maravilhosa, que me ajuda bastante no meu trabalho e na vida.
Então, se você já conhece, você já usa o ChatGPT, pode sair do Google, mas converse. O ChatGPT tem a sua característica, não é tão simples assim, não é igual ao Google para pesquisar. Por isso, se você ainda não conhece, não tem muita facilidade, pesquisa no Google mesmo, joga lá. Esse ingrediente vem de onde? Do que ele é feito? Para que serve? Vale a pena. É para a tua saúde e da tua família. E uma boa dica que eu sempre trago e prefiro repetir, e acabei de dizer, mas não vou me privar de repetir. Primeiro, alimentos com o mínimo de processos possíveis. Eu acabei de falar da tâmara, que é pouco processo, mas é processada. Eu expliquei no início. Se você está chegando agora, vê depois, reveja desde o início, porque eu falei sobre a tâmara, que é uma fruta, mas chega no Brasil já processada, porque teve o processo de secagem dela, para poder durar. Então, é processo, não é ultraprocessada? Não, não é ultra, mas é processada. Então, a dica que eu tô, uma das dicas, não é ensinamentos, é escolha. Se não for possível escolher vegetais frescos, vegetais, né? Alimentos mais vegetais, ou todos vegetais, frescos e orgânicos, pelo menos procure consumir os menos processados e evite, tanto quanto possa, os ultraprocessados. Os vegetais, as frutas, são comida de verdade. Isso é comida de verdade. A melhor forma de fugir dessas fórmulas viciantes criadas pela indústria é se reconectar com a natureza através da adoção de uma alimentação natural mesmo, como eu disse, de vegetais frescos. Ah, Maria Nilde, eu não tenho acesso a orgânicos. Como a vegetais frescos. É muito melhor do que processados e ultraprocessados. Então, só para relembrar aqui o que eu trouxe hoje nesta live para você, como eu disse, sempre antes de terminar a live, eu trago ferramentas práticas. O que são ferramentas práticas? Acabei de, claro, é repetitivo essa coisa de alimentos vegetais, frescos e orgânicos. Sim, eu nunca vou me cansar de repetir, porque muitas pessoas precisam escutar isso, precisam se lembrar disso. Mas também isso de leia o rótulo. Não entendeu? Leia uma segunda vez. Não sabe nada sobre aquilo? Pesquise no Google mesmo. Coloque lá, o que é isso? De onde vem? Para que serve? Você vai começar a fazer escolhas ao adotar esse tipo de comportamento. Então, só para recapitular o que eu trouxe aqui para você hoje, vimos sobre como a indústria alimentícia usa fórmulas para nos viciar e nos manter viciadas e viciados, e como ela influencia pesquisas científicas e agências reguladoras, e o que você coloca no seu prato pode estar sendo decidido por quem quer simplesmente ter lucro cada vez maior e não sobre a tua saúde. Quem tem que se interessar pela tua saúde é você mesma, é você mesmo. Quem cuida dos nossos interesses somos nós. O que a indústria está fazendo ao ter esse tipo de iniciativa? Defendendo os interesses dela. Não são os seus. Quem defende os teus interesses são você mesma. Eu, por exemplo, e você mesmo, eu sou uma pessoa que gosto de ter cada vez mais saúde. Eu vivo todos os dias buscando de toda maneira melhorar minha saúde. Mas sou eu quem faço isso, ninguém faz para mim. Nem as minhas filhas, nem os meus pais, nem as minhas irmãs, nem os meus irmãos, nem marido, quando eu tive marido, nem namorado, ninguém quem faz isso sou eu. Muito menos a indústria alimentícia, que nem me conhece, não tem o menor interesse em mim. Essa é uma tarefa minha. E no teu caso, essa é uma tarefa sua. Eu posso te ajudar, como estou fazendo aqui agora, mas a maior parte, o grosso, é feito por você. Então hoje nós também vimos que você tem poder, nas tuas mãos está todo o poder de escolher alimentos mais naturais, de questionar rótulos e de exigir transparência. São passos pequenos, mas isso resolve a tua vida. Eu diria que exigir transparência é como muitas pessoas fazem.
Por isso surgiram produtos sem lactose, sem glúten, sem isso, sem aquilo, porque as pessoas, ei, eu não posso consumir isso, eu tenho direito. Lia o rótulo lá e via que ninguém fazia nada. A mudança no produto, a mudança no rótulo também para trazer mais. Já houve muitas mudanças nos rótulos dos produtos alimentícios brasileiros. Nem vou entrar nesse mérito, porque não é o objetivo dessa live. Mas houveram muitas mudanças nas últimas décadas. Então, como disse, você tem o poder de fazer escolhas quando você tem consciência. Quando você sabe que as outras pessoas estão defendendo os seus interesses e que, portanto, você deve fazer com o seu. É de extrema importância. Como eu estava dizendo aqui na Ânima Mentoria, um dos ensinamentos é sobre de onde vem, por onde passou, quem manipulou. Como é que esse alimento chegou até mim? Que eu vou comer agora? Daqui a pouco eu vou jantar? Vou fazer uma refeição? Eu penso. Aliás, antes de comprar eu penso. Quando eu estou comprando eu penso. E eu compartilho com você, boa parte, não tudo, claro, é impossível compartilhar tudo, mas tudo aquilo que, pelo menos, quase que uma vez por dia, mas no mínimo 3 vezes por semana, eu compartilho sobre alimentação, eu compartilho sobre as minhas práticas corporais, que é exatamente para não só vir aqui discursar, falar, é sobre mostrar a você que eu vivo essas experiências. Isso é presença diária na minha vida. Isso é o que me representa, é quem eu sou. Esse cuidado com a saúde. E ela acontece. A saúde acontece para quem cuida. E antes de me despedir, eu quero de novo reforçar. Este poder está nas tuas mãos. Como já disse no início, eu sei que não é fácil. Mas é simples. Veja que o conhecimento está aqui, gratuito para você. Você pode também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Porque são conhecimentos valiosos. Todos com base em pesquisas, em ciência. E as ferramentas que eu trago são testadas, de eficácia comprovada. Eu mesma já testei, é o que eu faço. Sobre pensar qual vai ser o alimento que eu vou comer na próxima refeição. Batata doce, que eu acabei de colocar para cozinhar, e aí eu coloco no forno para dar uma dourada. E essa batata, embora seja um alimento vegetal e relativamente fresca, ela não é fresca no sentido que foi colhida ontem, porque eu moro em São Paulo e ela não foi plantada aqui na capital. Mas é um alimento que eu sei que não andou tanto. Eu sei a origem, é uma batata orgânica, inclusive, porque eu compro onde vende orgânico, e lá tem o nome do fornecedor. Em cada rótulo onde está aquele produto está exposto para nós nos servirmos, né? Tem lá o nome da pessoa que plantou e trouxe até ali. Claro que nem tudo que eu como eu disse aqui, a tâmara vem de longe, vem de Israel, segundo o meu fornecedor. Mas eu evito bastante os produtos ultraprocessados ou de longa duração, porque alimento de longa duração, com certeza, não é o que o meu corpo prefere. Então, só para você entender. Mas, basicamente, se você que está aqui hoje, que vai ver essa live posteriormente, entender que basta pensar em vegetais, fresco, quando possível orgânico, não dá para ser orgânico, tá tudo bem, mas tendo bastante vegetal, fresco, nas tuas refeições, já é um bom começo para recuperar a tua saúde, caso esteja sofrendo de doença crônica não transmissível, e também para evitar, para se prevenir delas. Então, para finalizar, que já passam de 30 minutos, eu quero agradecer a você que esteve aqui ao vivo comigo e que ainda está até agora, e também a você que vai ver essa live posteriormente. E de novo reforçar, compartilha, que aqui tem conhecimento precioso e que pode salvar vidas gratuitamente. E você vai me ajudar com isso a compartilhar mais saúde e também ajudar aquela pessoa que você conhece, que muitas vezes você ama e que quer realmente ver mais saudável, mais feliz. Se trata disso e é super simples para você fazer isso. Eu agradeço imensamente, mesmo. E te espero na próxima terça, entre 19h30 e 20 horas, para mais uma live como essa, recheada de conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas para você implementar no teu dia a dia e vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível que esteja enfrentando.
Me conta aqui como que você está utilizando esses conhecimentos e como está sendo os teus resultados. Eu tenho muita curiosidade, fico muito feliz quando as pessoas fazem isso. Um beijo grande e até terça.